vem com o pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui agora para conversando. Já fizemos novo revezamento aqui, né? Estão vendo aqui? A irmã Aline está aqui de volta. Terminamos de falar com a irmã Aline no primeiro bloco sobre o dano da amargura. Falamos um pouquinho com o irmão Fabrício, né? Sobre a evolução, sobre os materiais que ele estava. Agora voltamos aqui a falar com a irmã Aline, né? Irmã Aline, tá contigo. Se quiser voltar lá no dano da amargura ou aquilo que tu sente do Senhor, toma aí. Amém. Bom, o que eu tenho para compartilhar do dano da amargura é que, assim, eu percebi o quanto às vezes a gente guarda rancor por coisas mínimas e cada pedacinho de rancor que vai entrando no teu coração vai deixando ele negro. E quando ele fica completo, aquilo te gera uma dor imensa e até pode gerar doenças como a depressão, né? E aí, quando eu li no livro que ele poderia gerar doenças, né, físicas, aquilo me ministrou muito, porque eu já tive depressão e aí eu já estava curada naquele momento e eu vi realmente que quem busca as doenças físicas somos nós, através da vida que nós levamos, né? E como nós tratamos as pessoas e como nós lidamos no dia a dia com cada dificuldade que nós encontramos. E naquele momento, né, que eu estava falando antes, que o Senhor mandou voltar para Novo Hamburgo, e eu voltei e o Senhor me ordenou que eu fosse dizer, olha bem, né, lembrando da parábola dos talentos, que feio, eu tinha aquele dom e lá na igreja de Novo Hamburgo eles estavam necessitando e eu bem quieta. E eu sabia o que fazer para fazer uma técnica vocal, para melhorar no tempo, na respiração e tudo mais, e eu fiquei quieta. Aí veio o pai e eu por trás dele, né? Foi ele falar para o Luciano, o Senhor falou com a Aline, ela é levita, e o Luciano, amém, eu vou orar. Daí eu já pulei para frente, né? Já senti assim uma empolgação. Daí eu disse para ele, irmão, só que eu toco muito mal, eu não gosto de tocar. Se fosse possível, eu queria entrar num grupo onde eu pudesse cantar, não tocar. E eu acho que eu tocava uns dois, três louvores e era uma coisa louca, assim, sabe? Não era do Senhor mesmo, né? Era perseverança. Aí ele disse, eu tenho um grupo. É o Gaditas, só que naquele momento eu acredito que o Luciano não sabia, mas os Gaditas são os meus primos, né? Lá na irmã Lindaura, a irmã Lindaura é a irmã da minha mãe, essa que mora lá na praia, né? A Jussara e a Lindaura são irmãs no natural. E aí então a Cristiane e o Paulinho, meus primos, né? Com quem eu não tinha convivência e hoje nós, por ensaiar e compartilhar, a nossa união é imensa. É uma coisa assim que só o Senhor pode fazer, né? Nós éramos primos e não tinha contato nenhum, não tinha nada. A única coisa que eu posso dizer é que no primeiro casamento ali, que ele não era do Senhor, que foi bem no natural, aquele casamento tradicional, a Cris foi minha aia, né? Brinco com ela, né, por causa disso. Às vezes eu pego aquela foto dela quando ela era pequenininha. Agora ela tem uma sobrinha que é o xerox dela, né, que é a Manu. Então a gente viu ali como o Senhor transforma a nossa vida, né? E aí eu comecei a congregar em Novo Hamburgo e o Senhor mandou eu ler o Esposa em Modelação. E eu pensei, não vou ler nada, porque se eu ler eu vou ter que cumprir, porque toda vez que o Senhor manda eu fazer alguma coisa, ele me dá uma varada bem grande, né? E ia pro culto e era só varada, né? E daí eu pensei, Jesus, eu vou ler esse livro, o Senhor vai mandar eu voltar pro Fabrício. Eu não vou ler não, porque enquanto eu não leio eu não preciso voltar para ele. E não li, tá? Daí lá pelas tantas comecei a ler, tinha voltado, tinha escolhido as escolas, ela deixou, né, lá na coordenação. Peguei o Ayrton Senna, que é no bairro Industrial, e peguei o Madre Benícia, que é em Lomba Grande. Então eu tinha um trajeto longo, todos os dias, de ônibus até Lomba Grande. E ia lendo o material da igreja, né, vários materiais. E aí eu fui lendo Esposa em Modelação. Quando chegou na parte da submissão, ai, né? Eu
pensei, aqui, não vou nada. Tá, continuei lendo o livro, terminei e fiquei quieta. 2 meses depois do batismo, Dona Aline estava dando aula, saiu da escola, ganhei carona até no centro, peguei o casca, desci na frente da garagem da hamburguesa e fui atropelada por um rapazinho que tinha sido meu aluno e na carona um outro que também era meu aluno. O impacto gerado foi como se um caminhão tivesse me atropelado. Os 2 guris sentaram na calçada e choravam. Aí me levaram para... Foi tudo do Senhor, porque o menino que me atendeu ali era socorrista da SAMU. Então ele fez todo o procedimento correto. Se não tivesse procedimento correto, eu morreria na hora, por causa da pancada na cabeça. Os socorristas me botaram na ambulância e todo mundo achou que eu não chegava viva. Inclusive o Fabrício é testemunha disso, né? Porque o Fabrício ele não acreditou que eu chegaria viva. Cheguei lá, fui para a UTI. Os médicos aí ligaram, deve ter sido o Fabrício, ligaram para os meus pais. Não sei como é que meu pai chegou, se foi rápido ou devagar, mas para mim, que eu não tinha noção de tempo, foi muito rápido. E tem uma experiência para contar que é a oração. Porque às vezes, quando tu ainda não está no espírito, tu ora e parece que tu orou 1 hora e tu orou 5 minutos, tu fica até com vergonha, né? Meu Deus, passou só 5 minutos, parece que eu estava orando não sei quanto tempo. Eu orei 4 horas. 4 horas, que foi do período onde eu estava no chão, me botaram na ambulância, até o momento de vir o resultado dos exames. E o que veio na minha mente naquele momento era todas as banalidades pelas quais eu havia brigado com ele. E a oração era: Senhor, eu não quero morrer, eu quero viver porque eu tenho 2 filhos e eu quero criar eles no Senhor, não como era antes, né? Me dá essa oportunidade, eu pedia isso. E aí fui para a UTI, aí cheguei lá, e eu não vou contar os detalhes, porque todos esses detalhes estão no Janela do Céu. E aí cheguei lá, e o pai e a mãe chegaram e os médicos falaram para ele: olha, a possibilidade dela sobreviver é mínima, né? E aí eles entraram para me ver: e como é que tu tá? Eu tô bem. Eu estava morta de dor, mas eu dizia que estava bem, eu não queria assustar eles. Então ali teve todo um processo, né? Demorou muito para ser transferida e eu fui para o Cristo Redentor em Porto Alegre. E aí o Senhor, assim, ele preparou um quarto só para mim. Tu imagina pelo SUS alguém ficar no quarto sozinha? Só o Senhor, né? E aquela possibilidade de poder tocar nos materiais estando ali sozinha. Exatamente. Eu não podia me mexer, ficava deitada de barriga para cima. Pedi: pai, traz meu note e vamos ouvir o material. E aí ali foi muito material, irmão. Mas assim, qual foi o material que fez a cura, né? Porque os médicos disseram que eu ia ficar na cadeira de rodas. Porque eu quebrei a bacia em 2 lugares e num desses era no encaixe com o fêmur, rachou a bacia. E aí eu estava lendo um material que era coletânea. Coletânea, tu bota de manhã e tu vai ouvindo até de noite. É tudo o que aconteceu durante 3 meses na igreja. Então, ali eu ouvi todas as ministrações que foram pregadas na igreja durante 3 meses. E durante o dia estava ouvindo e chegou um momento onde eu me entreguei para o Senhor em oração e chorava muito. E eu disse: Senhor, faz comigo o que tu quiser. Se tu quiser que eu fique na cadeira de rodas, eu vou aceitar. Amém. Se não, Senhor, se for para ficar com uma perna mais curta, é o que tu quiser fazer na minha vida. E naquele momento eu senti um estalo no meu quadril e o Senhor me curou. E assim, tem testemunhas que foram as enfermeiras, né? O Senhor mostrou um milagre dentro daquele hospital. Aquele quarto era muito visitado por enfermeiras, médicos, fisioterapeuta, pessoal da cozinha que fazia a nossa comida, a nutricionista, todos recebiam a palavra do Senhor ali. Foi um trabalhar naquele local e na minha vida. E ali eu aceitei o meu marido de volta. Tu louvava também no quarto? Eu cantava. As pessoas dos outros quartos pediam para deixar a porta aberta para o som chegar até lá melhor, né?
Pra escutar ela louvando, né? Aham. As vovozinhas, né? Um dia meu pai passou e perguntou quem tá lá naquele quarto. E ele disse, é a minha filha, ela quebrou a bacia e ela canta pro Senhor. E elas pediram, deixa a porta aberta, porque esses dias o Senhor deixou a porta aberta e nós ouvimos. E traz paz para nós quando ela canta. Mas era o Senhor, não era eu, né? Então eu louvava assim com todo o meu coração bem alto. E aí quando eu recebi alta e fui para casa, eu tive que ficar 6 meses deitada. E eles, em bloco, eles cerraram toda a casa, que ela era uma casa de madeira. Eles tiveram que cerrar toda a casa para poder prepará-la para me levar para casa. E aí me botaram em bloco na cama. E o momento que o Senhor permitiu que eu fosse para a cadeira de rodas, eu tive que aprender a ir para a cadeira de rodas sem colocar o pé no chão, porque senão podia romper o que estava colando, né? Porque nenhum médico teve coragem de me operar. O meu médico foi Jesus, né? E hoje restaurada. E aí, naquele momento, eu ainda não estava pronta e houve um encontro nacional. Esse encontro foi lá na FENAC. E talvez o irmão lembre, porque isso foi marcante para muitas pessoas na igreja, onde que vários irmãos tiveram que... Eu tive que ter confiança, né? Porque eu estava numa cadeira de rodas, um tombinho me faria voltar para o hospital e talvez nunca mais andar. E vários irmãos me colocaram lá em cima. E aí eu louvei. E o louvor foi perfeito, porque ele dizia, porque quando fraco sou, então é que sou forte. Bom, então assim, para mim aquela promessa ela tinha que ser cumprida, porque naquele momento o Senhor me curou e eu sei até hoje, os médicos duvidaram, mas eu não preciso de médico no natural, porque Jesus foi meu médico, né? E eu havia prometido ao Senhor que da maneira que eu tivesse eu iria louvar. E eu tomava e ainda às vezes preciso de uma medicação muito forte para poder segurar o tranco, né? Só que naquela época era bem pior, né? Eu não conseguia me mover. Eles me colocavam na cadeira de rodas. Para minha família era um trabalhar, né? E aí eles me levavam e eu tive que aprender a confiar, né? E daí me empurrando na cadeira de rodas e chegou na hora de subir. Era imensa a altura do altar, que foi programado justamente já para a gravação ficar boa, porque aquilo era feito depois um vídeo e é possível comprar através da editora Vento Sul, né, os encontros. Então era muito alto e eu tive assim que confiar muito nos meus irmãos. Eu não lembro quantos, mas eram vários irmãos ali que me ergueram na cadeira de rodas e me colocaram lá em cima. E era uma sensação, assim, de estar num lugar santo, mas ao mesmo tempo um nervoso, porque eu ia louvar, não era para aquele... Era imenso, estava cheio de gente, lotou o local, né? E no natural eu já cantei para 10 mil pessoas e nunca dei bola, né? Porque no natural, assim, eu cantava, né? Quando cantava no CTG, cantei no mundo muito. E aquilo eu nunca fiquei nervosa, porque quando tu canta no mundo, tu aprende técnicas para não ficar nervosa. Mas lá não era para o mundo, era para o Senhor e era para agradecer o que Ele tinha feito na minha vida, né? Então eu cantei ali para o Senhor e eu não vi nada, não vi os irmãos, não vi ninguém. Eu só via o Senhor. E o que Ele tinha feito na minha vida e a restauração que Ele fez, que foi o casamento, né? Que foi a minha saúde e provar que Ele cura. Então até hoje eu dou esse testemunho de cura, porque diferente do que os médicos falaram, não teve perna mais curta, não teve de ficar na cadeira de rodas para o resto da vida, mas hoje eu caminho normalmente porque o meu médico Jesus Cristo é perfeito. Amém. Então, depois disso, muita coisa mudou, né? E teve um momento onde o Senhor me deu, o Luciano me chamou e disse, irmã, o Senhor me mandou te colocar como regente do coral. E eu cantei no mundo, em coral, e em vários corais, inclusive coral da Fevale, que é um coral conhecido, né? Coral da Bebê. Eu pensei, Jesus, eu não tenho essa capacidade. E aí foram 2... Podia ter sido na outra semana, mas foram 2 meses com muito temor, porque era eu que tinha que chamar os irmãos escolhidos pelo Senhor para cantar no coral. Ele disse 8 ou 12, daí eu disse amém.
E o meu natural, tá, fulano orava, o Senhor dizia não. Orava, o Senhor dizia não. Tá, e o primeiro que eu tive coragem de chamar, disse que não queria, que não era do Senhor. Aquilo foi um teste, né? Sem misericórdia, agora eu não vou mais falar com ninguém. Mais 2 semanas para criar coragem de falar com alguém. Porque pensei, Jesus amado, como é que eu vou chegar e o outro irmão vai dizer que também não foi? Eu estou totalmente fora do espírito. Não é o Senhor. E aí cheguei e a pessoa disse, amém, irmã, glória a Deus, eu estava orando por isso. Então eu ouvi ali como o Senhor me testou a fé, né? E aí formou o grupo do coral. E o primeiro ensaio era assim, todo mundo duro, nervoso, né? E hoje a gente ensaia, dá risada e brinca e ora. E daí um dia eu que oro, outro dia outro irmão que ora. E o Senhor vai dando a direção. E às vezes no meio da semana, do nada, o Senhor diz, é esse louvor que eu quero que tu ensaie. E a gente faz os ensaios, né? E lá pelas tantas, no meio de tudo isso, né? Eu tenho um inglês fluente. E gosto muito de falar com a irmã Célia e falo em inglês, porque eu preciso disso para o meu trabalho também, porque eu sou professora de inglês. E aí a irmã disse, irmã, eu preciso de ajuda aqui, porque eu tenho muitos brasileiros, mas eu tenho americanos também, e eles estão tendo aula de português comigo, mas para eles é muito difícil entender. Então o Senhor me ungiu para começar a fazer louvores, passar exatamente aquilo que ele queria dizer, não pegar o louvor na mesma melodia e colocar uma coisa diferente, mas o mesmo louvor, com a mesma palavra, e encaixar a melodia. E é difícil, irmão. Não é fácil. E como é que fica, irmã, assim, nesse caso, o CD Levitas? Já tem alguma intenção para tradução para o inglês também? Sim, porque o kit levita eu indico para as pessoas que querem ser levitas ou que o Senhor chamou. A primeira coisa que tu tem que fazer quando tu vai ser levita é ouvir esse material. Ele é importantíssimo, porque o levita, ele não é só uma pessoa que vai subir no altar para cantar. E a gente tem que ter no nosso coração que a gente não está ali para aparecer, é para o Senhor, sendo usado pelo Espírito Santo, né? Então tu tem que se consagrar, não é subir no altar santo e cantar. Não, o Senhor ele te ensina a ser intercessor, porque enquanto tem alguém cantando, tu tem que interceder, porque o levita, ele tá ali para limpar o ambiente antes do pregador falar de todas as coisas ruins que os irmãos trazem consigo no culto, né? Tanto no culto quanto num grupo familiar. E isso tudo tu aprende através desse material. O quanto é importante a consagração. E inclusive o irmão falou, tem um material para a gente aprender a se consagrar. E eu, para lidar com tudo isso, eu preciso sempre de um caderno, da Bíblia, e eu faço tudo anotado. E tudo que é falado e liberado pelo Sérgio, eu transcrevo através de palavras que para mim vão me remeter a tudo que ele disse. São palavras-chave que me fazem... Processo de memorização. Exato, porque como professora eu aprendi que tem 4 formas de tu aprender, que é ouvir, falar, ler e escrever. Assim, até uma dica para os irmãos, né? Isso é um processo de aprendizagem. E quando tu quer gravar aquilo que o Senhor está falando para ti, para guardar no teu coração ou para quando num momento tu sentir que está precisando retomar aquilo, tu abre o teu caderno e vai ali, ou tu vai direto no material. E também nós temos a TV Menorá, né? Que é a TV paga da igreja, mas lá dentro tu escreve, por exemplo, Salmo 91, tu faz uma assinatura da TV, mas ali tem tudo o que tu precisa, né? Quando tu já está na igreja, para acessar, se tu vai fazer uma ministração, se tu foi convidado por uma igreja, se tem um seminário que vai ser falado sobre algum assunto, tem um material escrito. Às vezes, quando eu vou fazer uma ministração em uma igreja e o tema, eu boto o tema e pesquiso, e eu descubro que tem 3, 4 materiais que falam sobre aquele tema, então eu leio aqueles 3, 4 materiais. Mas voltando assim ao material em inglês, hoje eu estou traduzindo esse aqui, que é Uma Economia Emergente Corpo de Cristo, que foi pedido pela irmã, né?
E aí conversei com o Sérgio e disse, irmão, eu vou traduzir o material e vou depois te entregar todo ele digitado. E se for do Senhor, né? Aí a editora tendo condições, porque precisa muito da ajuda dos irmãos, né, através do dízimo e das ofertas, para que a editora se mantenha, né, e que a igreja se mantenha, também os pastores, né, e os irmãos que trabalham, os missionários na igreja, né, tudo isso precisa do nosso auxílio, né. Então a gente está fazendo isso, eu e a irmã Célia. E nesse processo dos louvores, né, eu uso muito sim o kit levita, porque se tu não usar isto, não está sendo trabalhado pelo Senhor, né, está sendo feito pela mão natural. E aí teve um momento onde eu peguei o coral e disse, hoje eu vou ensinar vocês a falar em inglês um louvor. A gente vai cantar a primeira parte em português e a segunda em inglês. E os irmãos não falam inglês, nenhum. Ficaram com os olhos regalados desse tamanho, né? Jesus, o que agora a professora vai fazer com a gente? E ensinei eles, né? E era 1h30 de ensaio. E aí eu chamei o Luciano e disse assim, Luciano, o coral está pronto para cantar em inglês. Se tu quiser, pode chamar. Então vai ser hoje. Eu disse, amém. E é bem assim, né? E quando ele disse, eu senti paz, não tive medo, né? Não era mesmo do Senhor. E aí lá iniciou o culto, teve oração, e aí ele já chamou quem faria a oração e ele disse, e o coral vai fazer os 2 primeiros louvores, né? E aí a gente subiu. E aí eu falei para eles, o louvor tal, tu te lembra o nome do louvor? Aquele que é um salmo. Os rios levantam o seu ruído. Foi esse louvor, né? Em português. E aí, redenção eterna, eternal redemption, né, em inglês. A gente cantou a primeira parte em português. E na segunda eu escolhi 4 irmãos, cada um cantava uma frase e o resto do louvor era o grupo todo. Aquilo foi assim uma provação para todo o coral, mas foi tão intenso que quando nós descemos todos tinham paz e a gente tremia assim, né, daquilo que o Senhor fez conosco. E daí depois eu converso muito com a irmã Célia. Eu perguntei, irmã, assistiu o culto de Novo Hamburgo? Ela disse para mim, eu levanto todo dia às 7 horas, todos os domingos, às 7 horas da manhã para assistir o culto, porque lá é às 7 da manhã e para nós aqui é às 10. E aí ela disse, eu levanto às 7, que é o horário que o culto inicia. E estava comigo uma irmã que já é batizada, americana, assistindo. E quando vocês cantaram, nós cantamos junto e rolava lágrimas de alegria e de unção que o Senhor levou através da internet para elas lá nos Estados Unidos. E o Senhor trouxe assim uma bênção tão grande para elas, né? Porque é tão difícil para aquela irmã entender, às vezes, algumas coisas em português e passar para o Evangelho do Reino. E hoje eu traduzindo esse material, tem palavras que a irmã Célia me ensina, né? Porque como eu tenho um inglês fluente, chega a certo ponto aqui que eu parei. Daí eu vou lá, irmã, e seguinte, eu senti que essa palavra em inglês não é assim. Como é? Aí o Senhor traz para ela e ela me dá. Aí eu continuo a tradução. É o uso do corpo como um todo para fazer aí, né? Exatamente. E isso nos louvores também, né? Porque foi falado assim, que a nossa intenção desde o início, quando o Senhor nos colocou juntas, porque é tão incrível que quando a irmã Célia foi mandada embora para os Estados Unidos pelo Senhor, ela já vivia 20 anos aqui no Brasil, eu não era crente. E a irmã deixou de herança para mim todo o material dela de professora em inglês. E eu usei anos aquilo e é um material maravilhoso. E essa foi a ligação que o Senhor fez antes do batismo. Então, quando a irmã vem, eu fico muito alegre, eu quero falar com ela, eu quero falar em inglês. E daí ela me dá tudo, o Senhor traz para ela me dá tudo na direção para não no Evangelho da Graça e manter o Evangelho do Reino, porque nós sabemos que o caminho é apertado, como a palavra diz, e tem que ser através da cruz. Não adianta a gente tem um desenho, né? Vai cortando a cruz
E chega lá na hora de atravessar o abismo, a cruz é pequenininha demais. A gente tem que aprender a carregar a nossa cruz. E o material da editora Vento Sul é um material que nos ajuda a não cortar nenhum pedacinho dessa cruz. Que bênção, irmão! Estamos aqui conversando hoje, conversamos com a irmã Aline e o irmão Fabrício, né? E a gente está aqui trazendo um pouquinho mais das experiências que eles têm com os materiais e tudo. Quero aqui agradecer aqui a disponibilidade de vocês para poderem gravar com a gente, trazer experiências aí. Obrigado a você que sempre nos acompanha também aí. É muito bom essa comunhão maravilhosa que nós temos aqui. E vocês veem o partilhar de como os materiais da Editora Vento Sul aí ajudam a gente. A irmã Aline falou do tempo que ela estava no hospital da coletânea apostólica. Hoje, todo esse material fica disponível para você nos downloads, não há mais necessidade de juntar uma quantidade de ministrações e gravar um CD. Cada administração vai sendo colocada lá na Editora Vento Sul, no site da Editora Vento Sul, para você poder fazer os downloads, ok? Feito, irmãos? Vamos terminar o nosso programa aí? Amém. Então tá bom. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou